pessoal, então resolvi fazer um outro vídeo explicando melhor o experimento anterior, que fiquei encabulado com aquela diferença que deu, então resolvi fazer aqui de uma forma mais precisa e de uma maneira mais semelhante ao real, tá? Então aqui eu vou usar um círculo no lugar de uma reta e aí vai representar melhor a situação real do exemplo anterior, tá? Do vídeo anterior, que eu vou deixar aí marcado para vocês darem uma olhada, para até ajudar para quem não viu e conseguir entender o que eu estou falando. Então eu vou desenhar um círculo com um raio de 75 milímetros, que é o tamanho da bola de isopor, e vou botar aqui para conferir, certo? 75 milímetros. Vou criar aqui uma distância de 20 milímetros, que é a altura do palito, né, para eu pegar uma referência aqui. Então, peguei uma linha perpendicular a essa outra para que ela fique direcionada ao eixo, né, que é a intenção e que é como a gente considera o globo, né? E essa linha tem 20 milímetros, que é a altura do palito. Agora eu vou jogar outra linha com a distância de uma para outra, com um raio com a distância de 50 milímetros. Vou colocar aqui só duas linhas, a distância de 50 milímetros. Ok? Vou fazer uma cópia aqui para a gente conferir essa distância e eu não perder o desenho original. Então eu vou cortar aqui e vou tirar essa medida aqui, que é para a gente comparar, certo? Então, 50 milímetros. Agora a gente vai identificar os palitos, né? Então esse aqui é o P1. Esse aqui é o P2. Eu vou representar da seguinte forma, né? Para cima norte e para baixo sul. A sombra para o norte e a sombra para o sul. No primeiro exemplo, o sol estava a pino, quer dizer, estava simulando um solstício, né? Então é como se ele tivesse aqui, o raio viesse nesse sentido e não houvesse sombra no P1, mas sim somente no P2. Então eu vou jogar aqui o raio zero aqui. Simulando o raio do sol, certo? Em cima do palito, como aconteceu lá na prática no exemplo que você viu. E esse aqui eu vou jogar um raio de a distância de eu vou jogar um palito aqui com a distância de 19 centímetros, que é o que a gente coletou lá aproximadamente, né? Vamos colocar aqui 2 palitos e distância de 19 milímetros. Ele joga para cima, mas depois eu posso espelhar aqui. Espelhar aqui para baixo, certo? Vou conferir aqui também. Tirar aqui da mesma forma. (19mm), certo? E aqui eu vou jogar essa linha, certo? Apagar isso aqui. Então aí você já observa que os raios solares já bateram com o que todo mundo fala, que eles vêm no mesmo sentido, certo? Paralelamente. Então, respeitando aí que todo cientista fala, né?
Então, eu vou diminuir essa linha aqui, vou criar uma em cima dessa, para apagar essa maior aqui, e vou tirar esse ângulo aqui. Olha só, agora deu 40 graus. Eu joguei a mesma distância, o palito aqui ele está paralelo, né, ao globo, e esse aqui está com exatamente a distância daqui para cá, né, com 19 milímetros, e já deu um grau aqui diferente. Porque aqui está mais próximo da realidade. Então já deu 40 graus, tá? Vamos anotar aí 40 graus. No experimento 2, vou copiar aqui, para os raios, vou deixar os mesmos palitos, mesma distância, e agora eu vou jogar as informações que foi coletada no exemplo 2. No exemplo 2, o ponto P1 ele estava com a distância de sombra de 6 milímetros para o norte. Certo? Então eu vou jogar 6 milímetros para o norte aqui. Então eu vou criar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, jogar esse palito aqui. Deixa só 2 palitos. E aqui 6 milímetros. Vou copiar aqui para a gente conferir. E esse tamanho aqui. E conferir essa distância aqui, que é de 6 milímetros. Batendo aqui com real. Vou jogar um ângulo aqui. Elimina essa, então o raio está nesse sentido. E esse outro aqui está para o sul. 10 milímetros para o sul. O P2. Então vamos pegar. Colocar 2 palitos também. E a distância de 10 milímetros. Só que para o sul. Então vou espelhar aqui. E vou conferir aqui também. $10 milímetros. Forme também o nosso exemplo. E aí, como aqui tá vindo pro sul, XR aqui. Vou ir pro sul, provando aqui também vai no mesmo lugar. Essa pouca diferença que deu é a imprecisão dos nossos dados lá coletados, né? Que não tem como fazer exatamente. São medidas muito pequenas que exigem mais precisão, mas infelizmente não temos como tirar. E aqui eu vou coletar os 2 ângulos. Então aqui deu 16 e aqui deu 26. E quando as sombras vão para os lados opostos, né, a gente viu que temos que somar. Então eu vou pegar aqui o 26 mais o 16 é igual a 42. Certo? Então eu vou lá e aqui já deu os mesmos 42. Tudo é questão da imprecisão mesmo das medidas coletadas, tá? Mas aí deu de entender, né? Então, o primeiro exemplo deu 40 e o segundo deu 42. Então, 40 graus para esse e a gente somou aqui e deu 42 para esse. Então, vamos para Excel fazer um cálculo mais rápido. Então eu fiz a regrinha de 3 aqui da mesma forma. Aqui tem o raio e aqui tem a circunferência.
Então, o primeiro exemplo deu 40 graus aqui e a distância de 50 milímetros de um ponto para o outro. Deu aquele mesmo resultado, 40x é igual a 18.000, 18.000 dividido para 40 deu 450, então ele se aproximou mais, certo? Ficou 21 milímetros só de diferença, 21 milímetros. E o segundo exemplo ele deu 42, e aqui eu mostro que 42 ele deu um pouco mais de diferença, mas mesmo assim ainda ficou melhor do que feito à mão, né? Na reta, na verdade. Então deu 428 milímetros, dando uma margem de erro de 42 milímetros. Então era isso que eu queria mostrar, né? E aqui você vê a real situação e consegue entender melhor como que acontece, né, com o nosso globo. Esse é o mesmo exemplo que eu quero fazer, da cidade 1 para a cidade 2, coletar o tamanho da sombra, fazer as distâncias, jogar a distância, tirar o raio, né, tirar o ângulo, e ver para que lado vai a sombra, para saber se vai somar ou subtrair, coletar dos dois lugares. Provavelmente a gente não vai conseguir no dia do sol a pino, então a gente vai ter que fazer bem parecido com esse segundo exemplo, ou vai estar os dois para o norte, ou vai dar os dois para o sul, ou um para o norte e outro para o sul, né? Então vamos procurar ver quem aceita o desafio para a gente fazer isso aí na vida real e provar que a Terra é um globo e não um círculo, e não uma chapa, né? Obrigado aí por assistir e dar força aí pra gente fazer mais vídeo. Obrigado.